Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de numérico, dessa vez sobre ajuste não linear de curvas. Então, digamos que a curva que eu quero ajustar os pontos, dessa vez seja alguma coisa que é não linear. Por exemplo, como essa função y igual a vezes e na bx. Então, eu tenho que fazer um passo complicado, um pouco mais complicado aqui. Que eu tenho que, de alguma maneira, linearizar essa função. Por que é um pouquinho mais complicado? Porque não tem uma maneira única de fazer isso, e nenhuma receita que vai funcionar para toda a função. Vai depender de função para função. Aqui no finalzinho, na última slide, tem uma tabela para algumas funções, mas também não vai para nós aqui aparecer nada muito mais diferente do que isso aqui, ok? Nós vamos voltar ao começo aqui. A ideia é, para mim transformar essa função aqui, o que eu faço? Por exemplo, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados da função, aplicando o logaritmo de y lá de cá e logaritmo em a vezes e na bx. Quando eu aplico em logaritmo de a vezes bx, fica logaritmo de a mais bx. Isso aqui eu tenho que de alguma maneira reconhecer que isso aqui se parece com uma função linear agora, onde no caso a minha nova variável é logaritmo de y, que é o y2. O meu x continua sendo o próprio x, que não foi transformado, e as minhas incógnitas não são o a e o b, mas é logaritmo de a e b. Então as minhas incógnitas a1 e a2 têm essa transformação. A1 é logaritmo de a e a2 é simplesmente o b. Então eu vou resolver o mesmo sistema que aparece 2 por 2, só que no lugar de y tem que aparecer logaritmo de y, e no lugar de x tem que aparecer x, e fazer as transformações com as incógnitas. Ok? Vamos ver com um exemplo como é que eu faço. Antes disso, só para completar aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma dessas outras funções, a transformação que segue é alguma coisa como que está aqui. Eu vou transformar essa função y igual a na x, a vezes x na b e na cx, usando essa transformação y igual a logaritmo de y, e eu chego nessa função, onde aqui estão os termos que eu preciso. Aqui está a incógnita logaritmo de a, aqui está a outra incógnita b, e aqui está a outra incógnita c. Ok? Então, no caso da função y igual a e na bx, a única transformação no lugar de y tem que ter logaritmo de y, né? Então, aqui no sistema 2 por 2, no lugar de y eu tenho que ter logaritmo de y. Logaritmo de y é log y. Onde tem y aqui, log y. Estou trocando y por log y. Se eu tivesse uma transformação para x, eu aplicava aqui no lugar de x também a transformação desejada. Então, depois que eu faço isso aqui, o que eu tenho que fazer é resolver o sistema. E tem que cuidar que o A e o B, que o A1 e o A2 que vão sair daqui, para ser feito no gráfico, não é o A1 ou 2 da reta. Mas o A1 é igual ao logaritmo de A, então o A aplicou E dos dois lados, eu tenho que A é E na A1. É isso? Vamos ver se dá certo. Pelo gráfico a gente vai ter uma pista que está certo. Eu tenho que o coeficiente Azão aqui é igual a E na A1. E o B, que aparece no slide aqui, é simplesmente o A2, né? É simplesmente o A2. Então a função que eu quero fazer o gráfico é A vezes exponencial de A2 vezes x. Vamos ver o que acontece quando eu mando resolver aqui. Então clico, executo e vou lá. Encontrei a curva no formato y igual a vezes e na bx, que melhor se ajusta aos pontos, né? A gente consegue ver aqui pela curva que faz realmente sentido, se eu não errei nada aqui no meio do código, né? Então, cuidem as transformações aí, quando vão de tanto em x quanto y, quanto nas incógnitas. Era isso.